mundo conhece a história dele porque tá na Bíblia. Mas o que você não sabe é o que foi censurado. Foi carimbado ali pelo Império Romano, tipo aqui, isso aqui não, isso aqui é fake news, dá uma escondida nesse conhecimento. Sabe onde está o começo da história de Noé? No livro de Enoque. Esse livro de Enoque foi considerado mensagem sensível, ultra secreta, não pode contar. Sabe por quê? Porque ali tá a resposta que hoje a gente precisa. Pois é isso que o Império Romano fez. Viu que dá dizer que é fake news? Que chega mais pra frente, a gente precisa do conhecimento? Não tá. Vou contar pra você o que está escrito no livro de Enoque, que fala sobre Noé e que tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo. Então vamos lá que eu vou contar pra você. É o seguinte, Enoque, ele é bisneto de Adão. Tá ligado na história, né? Adão, criação dos Anunnaki na Terra, criou Adão, depois ele vai tendo filho, e aí o seu bisneto chama-se Enoque. Enoque devia ser um cara legal pra caramba, porque Enoque andava com Deus e com os anjos. Deus levava ele para dar um rolé, os anjos contavam tudo para ele. Anjo assim, Gabriel, Uriel, Azazel, Azaziel, tudo que é El, toda essa história de El, é tudo anjo. Anjo, na verdade, eram os filhos de Enki, que ajudavam a raça humana. O último filho aí que a gente conhece, mais perto da história, que não tenho a certeza se conheceu Enoque, é o tal do Astacheran, ou conhecido agora como Hanstar, e na história tem como Viracocha. Bom, é tudo a mesma pessoa. Esse aí é que eu não tenho certeza se andou com Enoque, mas o tal do Gabriel, Uriel, Azazel, Azaziel, tudo isso era amigo ali de Enoque. Enoque é esse cara legal, que andava com Deus, ele deu vários rolés e deixou por escrito, e ele vai ter filho, ele vai ter o Matusalém, tá ligado? Matusalém, aquele que tem 900 anos, isso. Aí o Enoque, antes dele subir aos céus com Deus, tipo, deu um PT aqui, falou, não quero mais viver nessa terra não, porque esse negócio aqui tem muito vírus, não quero isso aqui não. Antes dele fazer isso, ele teve a oportunidade de conversar com seu bisneto chamado Noé. E aí que vem a história que tem a ver com hoje. Olha a confusão. Noé estava lá no seu mundo, que talvez ele morasse perto do Monte Ararat, onde foi parar a arca, né? Uma das arcas, porque eram 7 arcas. Submarino, pra gente entender melhor hoje, tá? Então, talvez uma estivesse lá, porque a gente já sabe que tem uma arca escondida, um submarino escondido na Amazônia. Entendeu? O movimento global atrás da Amazônia. Vocês estão achando que é por causa do índio? Não é não. Vai ligando aí. Aí Noé tava lá na casa dele, tudo bem, com a sua família. De repente, Noé olha... Preciso falar com Enoque. E aí, Noé sai para falar com seu bisavô nos confins da Terra. Parece que os confins da Terra é Antártica. Pela descrição, eu não sei, porque essa história aí tem pelo menos uns 13 mil anos, entendeu? Então talvez tenha alguns fragmentos aí que a gente não sabe muito bem, mas o Noé vai falar com seu bisavô. Chega lá, vai até os confins, que seja na Antártica, porque lá não tinha neve ainda. Aí fala assim, pô, bisavô, legal, cadê você, como é que tá? E aí você fala, pô, bisneta, vamos tomar uma serva aí, o que tá pegando? Aí Noé falou assim, pô, cara, vim aqui trocar um papo cabeça com você, porque tá rolando umas coisas meio estranhas. Eu falei assim, pô, Noé, conta isso aqui, bisavô, tal, ando com Deus, tá escrito que anda com Deus. Ando aqui, já dei uns rolé por aí, porque eu já vi o sol, já vi a lua, já vi muita coisa. Talvez aí eu possa te ajudar com a minha experiência, né? Porque ele já devia ter uns 900 anos também. Vamos lá. Aí Noé fala assim, bisavô, vovô nhonho, você pode me contar o que está acontecendo com a Terra? Eu falei assim, como assim? O que está acontecendo com a Terra? Inclinou a Terra.
Então existe exatamente essa menção no livro de Enoque. Diz: houve uma inclinação na terra. Estou preocupado. Inclinação com a terra. Olha, nesses últimos 13 mil anos, a última vez que a gente tem um relato que a terra inclinou, depois desse de Noé, foi em 2017. Sabe quando? Quando teve o recuo das águas, que foi do Uruguai até o Nordeste brasileiro. Recuou a água aqui, recuou o mar. Vou pôr as fotos aí, vocês vão ver tudo recuado. Não tinha mar, foi lá para baixo. Andou quilômetros. Ao mesmo tempo que alaga aqui, 2 dias depois que alaga que recua a água no litoral brasileiro, alaga a Índia, alaga o Nepal, alaga a China, alaga a África. Então houve uma mudança do nível das águas. Quem disse? A única organização até hoje, um instituto de pesquisa independente que falou exatamente o que aconteceu foi o Centro Tecnológico Zigurates, que disse que houve uma inclinação do eixo da Terra, eu não lembro se foi 0,7 graus ou 2 graus, mas que houve essa inclinação. Por isso que a água saiu do litoral brasileiro e alagou os países que estão exatamente do outro lado, considerando a Terra convexa na maquete da Terra convexa. Aí que eu fiquei ligada, que o livro de Enoque conta a verdade. Então, talvez por esta simples frase eles tenham censurado esse livro fundamental, que hoje não faz parte do best-seller chamado Bíblia, que o mundo inteiro lê. Mas vamos voltar essa conversa aí. Sabe o que o Enoque, o bisavô, falou para Noé? Fica sussa que eu vou falar com Deus, deu meu chapa. Vou dar um rolê com ele vai me contar o que está acontecendo. E aí, Noé volta para casa. E aí, Noé está na casa dele, na sua cabana, 5 estrelas, suíte, tá lá, tranquilo. E aí ele ouve uma voz do lado de fora, era Deus em pessoa. Quer dizer, Deus que a gente conhece, escrito na Bíblia, que talvez, pelos estudos sumérios, não era bem o Deus energia suprema, como hoje a gente tem esse conhecimento. Dessa energia que está em tudo, que está em todos, que é a frequência em ação e em movimento. O que ele se refere ali como Deus é o seu Criador, o seu Pai, que é justamente o Enki. Enki vai lá pessoalmente e fala assim: Noé, prepara o submarino porque a coisa vai pegar. Prepara aí a tal, que chama de arca, que é para facilitar, porque submarino ainda vai demorar para vocês conhecerem esse termo. Fala que é uma arca que fica mais fácil de escrever. Põe todo mundo ali, põe. Noé, ele sabia tudo, ele era engenheiro geneticista, Noé era top de linha e era amigo de Enki também. Enki adorava Noé, adorava, louco por Noé. E aí é então que tem a história que chegou até nós na Bíblia, que vai falar esse dilúvio. Pois bem, quando acaba o dilúvio, não é que Noé deixa por escrito tudo isso para gerações futuras, porque esse povo é louco para deixar por escrito para as gerações futuras. O problema é o Império Romano que vem lá e declara que é fake news. Isso é que atrapalha, que a gente tem que tomar cuidado agora. Por quê? Porque depois eles censuram a gente no YouTube. Não pode deixar informação. Portanto, escreva. Eu já tenho vários livros escritos. Deixei aqui embaixo, ó, na descrição, tem vários livros escritos. Mas eu te conto depois dessas fofocas, porque é tudo de arrepiar os cabelos. Tudo verdade. Agora, o que a gente tem que ficar preocupado é exatamente com essa informação sensível. Antes do dilúvio, houve uma inclinação do eixo da Terra. Depois disso, o que aconteceu? Ventos, terremotos, maremotos, dilúvio, sérias inundações. Acabou com boa parte da população que estava na faixa litorânea. Estamos vivendo o mesmo ciclo. É melhor buscar conhecimento e mais uma dica que é bem possível que Noé tenha deixado por escrito. Se a água chegar na canela, não volta para trás nem para pegar a bolsa. Busque conhecimento, que aí a gente se salva a nossa pele e deixa essa história por escrito
para gerações futuras, porque tudo é um ciclo.